A verdadeira prosperidade não começa com dinheiro, começa com raiz. Quem se planta na verdade, floresce até no deserto Napoleon Hill. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro a alma está cansada, e você sabe disso. Cansada de correr atrás das coisas erradas, de plantar em terra seca, de se cercar de gente que só rouba sua energia e esfria sua fé. A verdade é que muita gente que parece bem-sucedida está em ruínas por dentro. Prosperidade sem propósito é uma armadilha com tapete vermelho. Tem gente buscando fórmulas, mentorias, livros e atalhos, mas ignora o mapa mais antigo, mais preciso e mais direto já escrito sobre como viver com propósito e prosperar de verdade. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Salmo 1:1. Esse não é só um versículo bonito de abrir Bíblia, é um código de conduta. É a base da inteligência espiritual que Napoleon Hill tentou traduzir em palavras como definiteness of purpose e accurate thinking. Mas o Salmo 1 já dizia isso há séculos. Se você parasse de se distrair com o barulho da multidão e ouvisse de verdade a voz da sua alma, o que ela estaria pedindo agora? Porque enquanto você se alimenta de conselhos vazios, de promessas instantâneas, de amizades rasas e desejos aleatórios, sua raiz vai ficando fraca, e árvore sem raiz forte cai com qualquer vento. Neste vídeo, vamos decodificar o Salmo 1 como Napoleon Hill faria. Vamos entender por que prosperar sem propósito é o que leva tantos à frustração, mesmo com dinheiro no bolso, e como reconectar com o seu propósito muda tudo: suas escolhas, sua energia, seus frutos. Se você sente que está vivendo no automático, se percebe que algo está faltando, mesmo quando tudo parece certo, fica até o fim. Hoje, você pode encontrar o eixo, o centro, o seu verdadeiro caminho. Vivemos em uma era onde todo mundo quer resultados imediatos, status nas redes e uma vida que parece perfeita no feed. Mas a verdade por trás dos bastidores é outra: ansiedade em alta, esgotamento emocional e uma sensação crescente de vazio, mesmo entre os que conquistaram tudo. Sabe por quê? Porque prosperidade sem raiz espiritual é castelo construído na areia, e é aí que entra o Salmo 1. Esse versículo não é só uma poesia antiga, é um manual de estabilidade emocional e prosperidade com propósito. Ele revela um segredo que muitos ignoram. Quem se afasta de ambientes tóxicos e foca no que é eterno, floresce, por dentro e por fora. Quem escolhe bem onde e com quem caminha, economiza anos de sofrimento e frustração. Napoleon Hill chamou isso de ambiente de influência positiva, um dos pilares invisíveis do sucesso verdadeiro. E mais, ele dizia que a mente humana, quando bem alinhada com um propósito, se torna imparável. Um estudo da Harvard Business Review mostrou que pessoas com propósito claro vivem com mais saúde, têm mais resiliência e tomam melhores decisões. E isso tem tudo a ver com o Salmo 1. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, firme, alimentado, em paz, mesmo quando o mundo está em crise. Ao final deste vídeo, você vai entender por que sua força interior é sua maior riqueza e como despertá-la a partir de agora. E não importa onde você está na vida. O que importa é a direção. E essa direção começa aqui. Você não perde para o mundo, você perde para os pensamentos que alimenta. Esse é o padrão invisível que destrói sonhos silenciosamente. Não é a falta de talento, nem a falta de oportunidades. É o excesso de medo, dúvida e ansiedade que mora dentro da mente. A maioria das pessoas hoje vive num modo automático de sobrevivência. Acorda cansada, corre o dia todo e termina se sentindo vazia. Mesmo quem tem trabalho fixo, casa montada, celular de última geração e até uma certa segurança, sente que está estagnado. Por quê? Porque quando sua mente está desconectada do seu propósito, tudo vira peso.
Até o que era bênção vira fardo. Você já se pegou dizendo: acho que não sou bom o bastante. Não adianta tentar, nunca dá certo para mim. E se eu falhar de novo? Esses pensamentos não são apenas frases soltas. Eles são raízes invisíveis que sufocam sua força interior. E o pior, quanto mais você os repete, mais verdade eles se tornam para sua mente. É como tentar correr com correntes nos pés. Você até se movimenta, mas não sai do lugar. E enquanto isso, o tempo vai passando. As oportunidades vão sendo ignoradas. E a fé vai sendo apagada aos poucos. Napoleon Hill disse: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o que acontece com quem passa a vida acreditando em pensamentos de limitação? Eles vivem como se fossem árvores plantadas no deserto, sem água, sem frutos, apenas resistindo. Enquanto isso, o Salmo 1 mostra que é possível viver como árvore plantada junto a ribeiros de águas, nutrida, estável, frutífera. A diferença está na raiz, na mentalidade, no ambiente interno. A mente é solo fértil. O que você planta, cresce. Se você planta medo, colhe paralisia. Se planta propósito e fé, colhe direção e força. Você se torna a média das 5 vozes que mais escuta. E muitas vezes, as vozes que mais escutamos são as nossas próprias, só que contaminadas pelo passado, pelos traumas e pela comparação. Hoje, o seu desafio não é fazer mais, é limpar o solo da mente, é parar de se alimentar de conselhos vazios, ambientes tóxicos e narrativas internas que só te colocam para baixo. Este vídeo é um convite para quebrar esse ciclo, para entender que o problema não é a vida estar difícil, é você estar lutando com armas erradas. E quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a responder diferente. Você acorda, checa o celular, se compara com estranhos e já começa perdendo. Sem perceber, sua mente já entra em estado de escassez antes mesmo de sair da cama. É assim que começa o dia de milhões de pessoas. Não é azar, é padrão. Um padrão invisível que nasceu muito antes da vida adulta. A verdade é que esse sabotador não surgiu agora. Ele tem raízes antigas, na infância, nas palavras que você ouviu de quem mais deveria te fortalecer. Quando te disseram: dinheiro não nasce em árvore, você sonha demais, pisa no chão. Pra gente, as coisas são sempre mais difíceis. Essas frases, ditas muitas vezes por pessoas bem-intencionadas, criam crenças silenciosas que te acompanham até hoje. E o pior, você nem percebe que está vivendo a partir delas. Você se esforça, dá o seu melhor, mas no fundo sente que não merece prosperar. Então, quando as coisas começam a dar certo, você sabota, procrastina, diz sim quando queria dizer não, aceita menos do que merece. Porque algo lá dentro grita que é o que dá para ter. Esse é o solo rachado onde muita gente tenta construir sucesso. Um solo cheio de rachaduras emocionais causadas por doutrinas distorcidas, cultura do medo e traumas nunca curados. Talvez você cresceu ouvindo que ser espiritual é viver com pouco, que humildade é aceitar o mínimo, que prosperar demais pode te afastar de Deus. Mas o Salmo 1 diz o contrário: tudo quanto fizer prosperará. Deus não tem medo da sua prosperidade. Quem tem medo é o sistema que te ensinou a viver pequeno, a se contentar com o básico, a ficar quieto, submisso, sem visão, com medo de sonhar grande. E assim, você entra num ciclo invisível. Trabalha, paga contas, tenta sorrir, mas no fundo está cansado, porque tudo parece pesado. É como tentar remar com um buraco no barco. Você se esforça, mas a água entra do mesmo jeito. A raiz do erro não está na sua rotina. Está no que você acredita sobre você. E principalmente, no que você acredita que Deus acredita sobre você. Você não está preso na vida que tem. Está preso na história que contaram sobre quem você é. E enquanto você não rasgar esse roteiro antigo, vai continuar vivendo como figurante da própria vida. Mas aqui está o ponto de virada.
você pode reescrever tudo, não com esforço cego, mas com consciência. E o primeiro passo é identificar essas raízes invisíveis e arrancá-las, com verdade, com fé, com propósito. Pessoas vitoriosas pensam assim: se eu planto na terra certa, o fruto é só questão de tempo. Essa é a essência do Salmo 1. Não é sobre sorte, não é sobre atalhos. É sobre a mentalidade certa plantada no ambiente certo. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a fórmula. Pessoas que prosperam com propósito não alimentam a mente com qualquer coisa. Elas selecionam o que ouvem, o que assistem, com quem andam. Elas blindam o coração e cultivam o pensamento como quem cultiva um jardim. E mais, elas não andam no caminho dos ímpios, não se detêm em conversa vazia, não se assentam com zombadores. Ou seja, elas não negociam sua paz para agradar multidões. Pessoas vitoriosas desenvolvem comportamentos automáticos que vêm dessa mentalidade. Elas não reagem, elas decidem. Elas não vivem no impulso, vivem na intenção. Elas não correm por desespero, elas caminham por direção. Enquanto a maioria vive à deriva, reagindo a cada notificação, a cada crise, a cada opinião alheia. Quem está alinhado com a mentalidade do Salmo 1 vive com base num sistema interno de convicções. Isso muda tudo, porque quem tem raiz não se apavora com o vento. Napoleon Hill dizia: paz de espírito é o único sinal verdadeiro de prosperidade. E essa paz nasce da consciência de que você está exatamente onde deveria estar, plantado por Deus, nutrido pela fé, crescendo com propósito. A mudança começa no invisível, no que você repete para si mesmo, no que você medita de dia e de noite. Porque, como diz o versículo, é isso que faz a árvore florescer. Pessoas vitoriosas entendem que não precisam competir por espaço. Elas crescem onde foram plantadas. E elas crescem com integridade, com constância, com fé ativa. A fé é o interruptor que acende o motor da coragem. E a coragem é o combustível que faz a alma florescer, mesmo em tempos de seca. Quando você muda a raiz da mente, o fruto muda por consequência. E você para de correr atrás de validação, porque começa a viver com visão. Chegou a hora de sair do campo das ideias. Não basta entender o Salmo 1. É preciso viver como alguém plantado junto a ribeiros de águas. E isso começa com atitudes simples, mas consistentes, que transformam a mente e, com o tempo, a vida inteira. 1. Acordou? Então não comece se comparando. Comece se conectando. Antes de tocar no celular, feche os olhos por 30 segundos e repita: hoje eu escolho plantar pensamentos de fé, direção e propósito. Isso alinha sua mente com a fonte. É como ajustar a bússola antes de sair caminhando. Pessoas vitoriosas começam o dia dominando a própria mente, não entregando ela para o caos logo ao acordar. 2. Faça um detox de influência. Pare de ouvir gente que fala só de escassez, reclamação e pessimismo. Seja no trabalho, nas redes ou até na família, você precisa proteger o que está plantando dentro da sua mente. Substitua um vídeo aleatório por um salmo em voz alta, um comentário tóxico por uma afirmação de propósito, uma conversa inútil por uma reflexão transformadora. Lembre-se, você é a média das sementes que cultiva. 3. Nas decisões, troque o impulso por intenção. Pessoas plantadas não tomam decisões com base na ansiedade. Elas param, ouvem, sentem, escolhem. Vai fazer uma compra? Pergunte: isso me aproxima ou me afasta do propósito? Vai entrar num relacionamento, numa sociedade ou num projeto? Questione: essa parceria alimenta minha raiz ou suga minha energia? Pare de se justificar. Levante da cama como quem sabe o valor que carrega. Escreva seus pensamentos ao acordar. Declare em voz alta as promessas que você quer viver. Cerque-se de gente que rega, não que seca.
Prosperar com propósito é um estilo de vida, não é um evento, não é uma campanha, é um compromisso diário com a sua alma. E o mais poderoso, você não precisa esperar estar pronto para começar. Você começa agora, com a mente alinhada ao que é eterno e o coração firme no que é verdadeiro. Salmo 1 não é só um texto bonito, é um roteiro, um manual de comportamento, uma chave de mentalidade. É aqui que a transformação começa. Quando você para de se sabotar, começa a se plantar. E quando você se planta na verdade, a prosperidade é só uma consequência. Agora que você ouviu tudo isso, é hora de parar, respirar e se encarar com verdade, porque você pode mentir para o mundo, mas essa pergunta só você pode responder. E precisa. Você tem vivido como árvore plantada, ou como folha levada pelo vento dos outros? O que você anda alimentando na sua mente? Isso está te fortalecendo ou te esgotando? Quem são as 3 pessoas que mais influenciam sua rotina? E para onde elas estão te levando? Você acorda todos os dias com direção ou apenas com pressa? Se sua vida continuar exatamente como está pelos próximos 5 anos, você ficaria em paz com isso? Essas perguntas não são para te acusar, são para te despertar. Porque quem não confronta a própria mente vive prisioneiro de um roteiro que não escreveu. Exercício prático. 5 minutos que mudam tudo. Pegue uma folha ou abra seu diário. Coloque como título: Raízes que eu preciso fortalecer e ventos que eu preciso deixar passar. Escreva honestamente o que você precisa começar a fazer todos os dias, mesmo que pareça pequeno. O que você precisa parar de alimentar, mesmo que seja hábito antigo ou gente próxima. Qual é o tipo de fruto que você quer colher daqui a 1 ano? E qual raiz precisa plantar hoje? Depois disso, vá até um espelho, olhe nos seus próprios olhos por alguns segundos e declare com firmeza: eu escolho ser árvore firme. Eu escolho crescer com propósito. Eu escolho me plantar na verdade. Não é sobre perfeição, é sobre alinhamento. A verdadeira virada começa dentro e você acabou de dar esse passo. Você chegou até aqui e isso já mostra que existe algo dentro de você buscando mais do que aparência de sucesso. Você quer propósito, direção, raiz, verdade. E o Salmo 1 não veio à sua vida por acaso. Ele é um convite divino para uma virada silenciosa, mas poderosa. Se você entendeu isso, já deu o primeiro passo. Agora é manter o solo fértil. É praticar mesmo nos dias em que parecer difícil. É escolher todos os dias onde você se planta e o que decide regar. O sucesso é construído por alguns hábitos simples, praticados com fé todos os dias. Esse é o seu mapa. E ele não está fora, está dentro. A cada nova escolha, você confirma sua identidade. Árvore firme, planta do Senhor, frutífera, mesmo em tempos de seca. Agora é com você. Comente abaixo qual parte do Salmo 1 mais tocou seu coração hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando em silêncio. Talvez seja exatamente a palavra que essa pessoa precisa. E se inscreva no canal para mais reflexões que unem fé, propósito e transformação real. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, se plante na verdade e cresça com coragem.